Provérbios, o capítulo 21 e o versículo de número 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo tudo o que eu preciso. Amém. Tome o seu assento dando glória e aleluia, porque Deus é bom e fiel. Meus amados irmãos e irmãs, não há como nós falarmos sobre cuidar de nós mesmos se nós não atentarmos para estes versículos tão importantes, pontuais e relevantes da vida cristã, que falam sobre o cuidado que nós devemos ter com as palavras que saem da nossa boca. Se os irmãos lerem Provérbios capítulo 4 e o versículo 23, coloque aí por favor, só para nós acompanharmos, e os irmãos aí eu peço que fiquem bem atentos. Olha o que diz o versículo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. 24, e nós lembramos só do 23, guardar o coração. E olha o que o versículo, o contexto continua dizendo: além de guardar o coração, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios, porque não há como guardar o coração se não guardar também a boca. Se você ler o versículo 25, olha o que o texto continua dizendo: os teus olhos olhem para frente, tuas pálpebras olhem direto diante de ti. E o 26, pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Então Salomão está falando sobre o quê? Guardar o coração, guardar a boca, guardar os olhos e guardar os pés. Nós devemos nos guardar, nós devemos lembrar que para que possamos cuidar de nós mesmos, devemos vigiar a linda boca que Jesus nos deu. Oh, glória! Pelas nossas palavras, meus irmãos, nós podemos abençoar ou amaldiçoar. Pelas nossas palavras, nós podemos levantar alguém ou derrubar alguém. Pelas nossas palavras, nós podemos salvar a vida de alguém ou colocar a vida de alguém em risco. As nossas palavras, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, são aquilo, ou é aquilo que revela o que está dentro dos nossos corações. O nosso coração é revelado, o que nós sentimos, o que nós pensamos, o que está dentro de nós, o que é interior, é revelado através das nossas palavras. E eu lhe faço uma pergunta nessa noite: suas palavras têm revelado o que de você? Um coração curado ou um coração doente? Um coração de alguém que quer cuidar de si, ou um coração que já abriu mão de tudo e não quer saber de mais nada? Um coração de alguém que tem o Espírito de Deus habitando dentro de si, ou um coração de alguém que um dia já teve, mas hoje já não tem mais? Um coração de um crente espiritual ou de um crente carnal? O que nossas palavras revelam? Quando Salomão está escrevendo Provérbios, está na metade da sua vida, em pleno conhecimento, em plena criatividade, e ele está sendo um instrumento de Deus para revelar sobre como podemos viver uma vida que agrade a Deus na prática. E como Provérbios nos ensina sobre a importância de ponderarmos nossas palavras. É lógico que o Novo Testamento vai reafirmar muitas das coisas que são ditas no livro de Provérbios, mas nós que somos crentes devemos apenas lembrar, porque os irmãos já sabem, que nossas palavras podem nos levar para Canaã ou podem nos fazer morrer no meio do deserto. Nossas palavras podem nos tirar da prova ou nos fazer continuar na prova. Então, este versículo está revelando a nós, Provérbios 21, 23, coloque aí na tela, ele está revelando para nós
verdades importantes. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Irmãos, 3 coisas podemos aprender claramente. A primeira, que dominar a nossa fala pode guardar a nossa vida, pode nos proteger. Aquele que guarda a sua língua, guarda a sua boca, guarda a sua alma das angústias. Então quer dizer que tem gente que está vivendo em angústia porque não tem domínio, temperança nas suas palavras. Eu já contei aos irmãos testemunho de que fui fazer uma visita na casa de uns irmãos que era uma bênção. Só que eu cheguei lá, o ambiente pesado, o lugar lindo, irmãos, casa dos sonhos, sobrado, piscina, coisa mais linda, condições financeiras boas, só que o ambiente pesado, um lugar difícil. Eles não tinham mais paz dentro de casa. E quando eu cheguei naquele lugar, o Senhor colocou no meu coração exatamente sobre estas coisas. Não era porque eles estavam falando algumas coisas que não agradavam ao Senhor, mas eles permitiam pessoas que entravam dentro da sua casa com palavras de maldição, com mentiras, com calúnias, com blasfêmias, com fofocas, trazendo estas maldições para dentro da casa. O conselho que Deus nos dirigiu a dar é: fecha a porta da casa. Deus quer que vocês busquem a Ele nesse tempo e façam uma aliança. Eu só quero pessoas do céu entrando dentro deste lugar. Eu só quero pessoas que abençoem a minha vida, a minha casa, que me edifiquem e edifiquem minha casa. Sabe qual foi o resultado? O peso foi embora, a angústia passou e a prosperidade de Deus entrou naquele lugar. Porque, irmãos, onde há um lugar onde as palavras são proferidas no intuito de maldizer, de machucar, o ambiente é pesado. Já viu aquele dia que você faz um propósito com Deus, e tem gente que está precisando, viu, de fazer esse propósito: eu não vou murmurar, eu vou adorar. Meu Deus do céu. Já viu que o dia é mais leve? E às vezes não é pelo tamanho da aprovação, porque a aprovação às vezes é a mesma e outras vezes ainda maior. Mas a atitude nossa é diferente. O que Deus quer de nós é que nós possamos guardar a nossa alma dessas angústias, que vêm através daquilo que nós proferimos, falamos. Eu lembro de um dia que eu tinha uma unha encravada, meus irmãos. E eu, Jesus, me ajuda com essa unha encravada. E não dava nem para mexer. Já viu isso? Inflama, aquele pus fica por baixo. Eu fui para a igreja de chinelo, terno, gravata e chinelo, ô glória. Mas não deixei de ir no culto, estava lá o pastor. Me chamaram até para fazer oração no dia, escalei os irmãos, deixei eles lá. Bênção de Deus. E eu estou em casa com aquele dedo que não cura, não melhora e não pode colocar sapato. E o Zion era pequeno, peguei o Zion no colo. Tinha um aquecedor, daqueles aquecedores a óleo de ferro. E aí tinha uma caixa em cima, e eu queria pegar a caixa com o Zion no braço. Coisa de pai, né? Abençoado. É Rafael que tem 3 filhos pentecostais, glória a Deus. E o quarto, aleluia. A irmã Catherine dá até glória. E aí, meus irmãos, a hora que eu levantei a caixa, o aquecedor caiu aonde? Em cima do dedo. Meu Deus. Eu não preciso de muita coisa para ficar vermelho, os irmãos já viram, né? Eu era vermelho, rosa, e o Zion, papai, aleluia, oh glória a Deus. Aí já vem Carol, o que eu pego esse menino? Glória a Deus, glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus. Mas irmão, tem gente que dá uma topada no dedo, se fala assim, bate o dedo numa quina, sai cobra, lagartixa, tubarão, passa por alguma adversidade, não sabe lidar com isso. Diz que é crente, mas a boca ainda não. Os irmãos entendem isso? Nós precisamos dominar os lábios, guardar a nossa boca, nossa maneira de falar.
Então, a primeira verdade é que dominando nossa boca, nós nos protegemos daquilo que é mal. A segunda verdade é que nossas palavras revelam o caráter que possuímos. Meu Deus! Nossas palavras revelam o caráter que temos. Se é de alguém que nasceu de novo ou não. Meu irmão e minha irmã, você pode colocar o terno mais lindo de trofa. Tem uma marca bem famosa. Me ajude aí. Giovanni Galli. Meu Deus. Bem famosa. Não sei, os irmãos não sabem, não? Pode ser o terno da marca mais famosa. A irmã pode, Hugo Boss. As irmãs podem colocar o vestido mais caro, mais lindo, se arrumar o cabelo, arrumar as unhas, arrumar tudo. O irmão pode até tomar banho e escovar o dente. Pode. Pode vir para a igreja, não perder um culto, mas está bonito vir na igreja, não perder o culto, com a roupa mais cara, bem arrumado, e não guardar a boca, não serve de nada. Está revelando o quê? Está revelando alguém que tenta ser por fora o que não é por dentro. Está revelando alguém que ainda não teve um encontro verdadeiro com o Cristo que traz a temperança, o domínio próprio. Meu Deus, aleluia. Porque da paz do Senhor, eu vou até cumprimentar o irmão, para ele acordar, aleluia. Da paz do Senhor, glória a Deus, está bem? Para um irmão aqui, mas não ter essa paz dentro da nossa casa, no nosso trabalho, quando nós estamos dirigindo e não revelarmos essa paz através daquilo que falamos, não serve de nada. Nós temos que entender que essa paz ela deve estar primeiro dentro de nós. E paz e angústia são palavras antagônicas. Alguém angustiado tem paz? Não. Alguém que tem paz está angustiado? Não. Então nós devemos entender que guardando a nossa boca, nós já resolveremos boa parte dos nossos problemas. Já viu aquela pessoa que vem guiada pelo cão, usada pelo Satanás, só para perguntar sobre a vida de alguém, para que você emita uma opinião, e depois ela pega a sua opinião e ela leva para aquela pessoa para semear uma contenda? Existem essas coisas? Existem. Pessoas usadas pelo cão, através das palavras. Se nós entendermos isso, nós guardaremos a nossa boca e refletiremos através do que falamos o caráter de alguém que teve um encontro com o Cristo da cruz. Quem já teve esse encontro? A terceira verdade nesse versículo é que a sabedoria no falar produz paz dentro de nós. Como é bom deitar a cabeça no travesseiro e ter a consciência tranquila, ter a consciência limpa, e ainda que te acusem, você poder deitar e descansar, porque diante de Deus, sua consciência está limpa. Você sabe que não fez, você sabe que não falou. Quem já foi acusado de dizer algo que não disse? Levante a mão. No ministério tem que levantar até os pés. Eu já lidei com situações que aconselhei a pessoa, irmão, vigia, não vai por aí. Ela sai dizendo, pastor, eu dei. Irmão, faz um propósito com Deus, vamos orar junto na madrugada, nós dois. Não, pastor, esse pastor aí está inventando história, não me ama, não sei, não vá. Glória a Deus. Tanta coisa, tem que gravar reuniões, porque nós não podemos sustentar aquilo que nós não podemos provar. Porque infelizmente hoje, meus irmãos, não podemos confiar nas palavras de alguém, porque o caráter não é um caráter de alguém que teve poder. Então, nós precisamos ter sabedoria naquilo que falamos. Devemos guardar a nossa boca. Tiago chega a dizer que para evitar o mal que sai dos nossos lábios, 1,19, nós devemos ser prontos para ouvir e tardios para falar. Seguindo o exemplo daqueles que em meio à tentação, erroneamente dizem que são tentados pelo Senhor. Então, nesse estudo, nessa noite, nós vamos aprender sobre esta importância, a importância de guardarmos a nossa boca, para podermos guardar nossa alma da angústia. Existem dois tipos de comunicação.
Comunicação relacionada ao que falamos. Todo mundo precisa se comunicar. Quem não fala tem dificuldade de poder obter alguma coisa, de interagir com outras pessoas. Então, todos nós somos seres comunicativos e Deus nos fez assim. E existem dois tipos de comunicação. A primeira, a comunicação destrutiva. Aquela comunicação que fere, que magoa, que destrói, que traz prejuízos. Olha o que diz a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Olha o que Paulo está ensinando, que através das nossas companhias, aquilo que nós ouvimos e falamos, se é destrutivo, pode nos corromper ou corromper os bons costumes, a doutrina, a palavra de Deus em nós. Provérbios 6:19 a seguir, um texto tão conhecido, e eu ministrei um estudo não há muito tempo aqui, sobre o perigo de nós não cuidarmos para lutar contra aquilo que Deus abomina e odeia, né? O cuidado com a fofoca, com a contenda, com essas coisas malignas referentes à palavra. Há 6 coisas que o Senhor odeia, e a 7ª sua alma abomina. E qual é a 7ª? O que semeia contendas entre irmãos. Irmão, coisas que Deus odeia. Conversa, piada, fofoca, coisas relacionadas às palavras. Então nós devemos nos guardar a respeito disso. São comunicações destrutivas. Por exemplo, termina um culto abençoado. Já viu? A maioria de nós já passamos por isso. Tem gente que o culto é o céu, irmão. Porque naquele culto, por mais que para você não, para outra pessoa, aquele foi o culto que mudou a história dele. O culto que ele teve um encontro com Deus. O culto que ele pediu uma resposta e Deus deu. O culto que ele não precisou de muita coisa. Foi naquele louvor mais simples. Foi na saudação. Foi no momento da pregação que Deus falou, se manifestou. Foi na oração de alguém, no abraço de alguém. E aí sai pelas portas, entra no carro. Primeira coisa, que culto ruim. Que palavra que eu não entendi foi nada. Esse povo, esses irmãos, eu não aguento mais isso aqui. Tudo falsidade. E aí, acabou. Destruiu o quê? A fé daquele que foi abençoado. Então a comunicação destrutiva, ela atua nessa maneira. Eu conheço gente que nunca mais voltou na igreja por causa disso. Não foi? Tive que tratar um caso de uma obreira numa igreja que tirou 2 famílias na igreja. E 2 famílias numa igreja que tem 200 pessoas não é muita coisa. Mas numa igreja que tem 20 pessoas, 2 famílias, é metade da igreja, irmão. E ela tirou da igreja. Porque não concorda. Nem sabia o que estava concordando e o que não era. Vai tratar o assunto. Eu não me arrependo, eu não reconheço. Testemunha, prova. E aí Jesus, olhando, a palavra destrutiva que mata a fé, rouba a obra que o Espírito Santo tem no coração, entristece o Senhor, além das consequências com a própria pessoa, porque ai daquele que comete o escândalo, não, daquele por quais os escândalos vêm, aqueles que propagam os escândalos. Então a comunicação destrutiva, ela acontece, ela ocorre. 1 Coríntios 5:6, Paulo diz: o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Ou seja, uma coisa que parece que seja pequena, um detalhe, pode trazer um prejuízo grande ao todo, ao que é todo o geral. Então nós devemos cuidar das nossas palavras. Mas existe também a comunicação que não é destrutiva, ela é construtiva. A palavra que abençoa, a palavra temperada por sal, a palavra que agrada a Deus, a palavra que abençoa a vida de alguém. Irmãos, olha o que diz Efésios 4:29. Coloca aí, por favor. Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a
edificação. O que significa edificar? Construir, para que dê graça aos que a ouvem. Meu Deus, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que for boa para promover edificação. Jesus amou. Eu tenho certeza que se nossa comunicação fosse construtiva, nós não teríamos conflitos entre nós. Por quê? Meu intuito não é desanimar ninguém, não é se desfazer de ninguém. O meu intuito não é, através das minhas palavras e muito menos de atitudes, revelar que eu sou melhor, que eu sou maior, até porque quem lê Bíblia sabe que diante de Deus não tem maior nem melhor, somos servos de Deus, e o menor será o maior do reino de Deus. E aquele que quiser ser grande será servo de todos. Se nós fôssemos curados em relação a isso, meu irmão e minha irmã, aonde você colocasse a planta do teu pé, Deus ia salvar almas, visitar vidas, a sua casa seria um lugar de refúgio, bateriam na porta da sua casa para dizer: eu vejo que você é diferente, você fala diferente, me abençoa, ora por mim. E aí o Jesus ia ser glorificado. Aleluia! Através de uma comunicação construtiva, os nossos filhos teriam alegria de congregar, porque eles ouvem o ensino e a pregação, mas a comunicação que existe dentro de casa é totalmente aversa, diferente ao que eles ouvem na igreja. A palavra que é pregada muitas vezes nos confronta, nos edifica, nos consola, é o propósito da pregação. E nós despregamos tudo através das nossas palavras. Por quê? Porque a nossa comunicação, infelizmente, é muito mais destrutiva que construtiva. Porque nós buscamos a nossa própria razão. Nós queremos ter razão em tudo. Ou nós entenderemos que chegará um ponto em que nós teremos que escolher ter razão ou ter Jesus, e escolhermos Jesus e deixarmos a razão, ou nós ficaremos com nossa razão e vamos subir uma montanha, viver isolado, porque não vamos conseguir conviver com ninguém, ou se trancar dentro de casa e não sair nem para ir no mercado para não dar bom dia para alguém. Tem gente que é tão ensimesmada, você dá bom dia e ela te pergunta: bom dia. É bom para você, para mim não. Aí tu já diz: vem cá, Satanás, vou lhe expulsar. Então nossa comunicação, ela pode ser tanto destrutiva quanto construtiva. Olha o que diz Tiago, capítulo 3, e o verso de número 5. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de grandes coisas. Vede com grande bosque um pequeno fogo incendeia. Olha o que Tiago está dizendo. Para fazer um bosque pegar fogo, precisa de muito fogo? Não. Pode ser pequeno. É o poder que a língua tem. As palavras possuem. Colossenses 4:6. Paulo está ensinando os irmãos o quê? A vossa palavra seja sempre... Eu vou esperar vocês dizerem junto comigo, para nós entendermos bem o ensino e assimilarmos. A vossa palavra seja sempre agradável. Irmãos, eu vou lhe perguntar: nossas palavras são agradáveis? Não estou falando de, não sei se posso utilizar essa expressão, né? De puxa-saquismo, de bajulação, mas palavra agradável. Pessoa cordial, é tão bom conviver com pessoas que têm educação. Sua palavra é agradável? Aonde você está? Eu sei que tem dia, como diz na terra abençoada do Rio Grande do Sul, que parece que dorme com os pés destapados, passa frio no pé, acorda com mau humor. É um ditado nosso. Mas tem dia que as irmãs estão naqueles dias, tem dia que é mais difícil, irmão. Eu já pergunto: filho, e aí, como é que está a mamãe? Mas não, vai com sabedoria, não chega chegando, né? Então a gente vai com cautela, com calma. Tem dia que está de mau humor, tem dia que você não está bem consigo mesmo. Já viu o homem? O homem é um bicho quase estranho.
Tem dia que nem ele sabe o que ele tem. O que foi, meu bem? Estou bem com a cara. Misericórdia. Mas nossa palavra deve ser sempre agradável, temperada com sal. O que significa essa expressão? Equilíbrio. Temperada com sal. Equilibrada. Para que saibais como vos convém responder a cada um. Eu sei que cada um tem uma maneira de se expressar. Nós temos os fleumáticos, os melancólicos, os sanguíneos e os coléricos. Cada um tem uma personalidade. Tem uns que tem todas elas dentro de si, depende do dia, né? Que nem o clima de São Paulo, começa com sol, daqui a pouco já vem nuvem, chuva, termina com sol e de noite ainda dá mais chuva. Meu Deus, é tudo que nem ontem, mais ou menos assim, o sol abriu, depois veio, né? Tudo no mesmo dia, as 4 estações. Irmãos, mas nós devemos lutar para que as nossas palavras não matem ninguém. Aleluia! Talvez as nossas palavras sejam o motivo pelo qual nós não possamos cuidar de nós. Talvez nossas palavras sejam o motivo pelo que o inimigo tem encontrado lugar para entrar dentro da nossa casa. Talvez nossas palavras estão dando legalidade ao diabo, que atua na legalidade. Espera uma abertura para que possa entrar e operar. E quando ele entra, ele se aproveita do quê? Dessa falta de vigilância nas palavras. Talvez nossa vida espiritual, profissional, sentimental não avança, não progride, não vai para frente, porque nós não temos essa graça de entendermos que devemos guardar a nossa boca. Irmãos, o povo de Israel, por causa de 40 dias de murmuração, rebelião, se levantando contra Moisés e contra o Senhor, por causa de 40 dias, eles dessa maneira não vigiaram no que falaram. Deus nos trouxe o deserto para nos matar. Que saudade da cebola, do alho do Egito. Que saudade, só faltava dizer assim, não precisava Deus ter nos tirado da escravidão. Não precisava ele ter feito o que ele fez. Só faltou eles dizerem assim, nós não oramos pedindo para o Senhor nos livrar. Ele fez porque ele crê. Foi algo dele, nós não queremos favor dele. Só faltava isso. Por causa de 40 dias de pecados que começaram com as palavras, eles permaneceram 40 anos. Porque suas palavras podem te fazer ficar mais tempo no deserto e podem te tirar de lá. Será que não estamos no deserto porque ainda não aprendemos a vigiar a nossa boca? Será que a porta ainda não abriu porque não fechamos os nossos lábios? Isso são coisas que nos fazem pensar. Quais são os pecados relacionados à língua? Blasfêmia, murmuração, calúnia, mentira, difamação, fofoca, maldição, contendas, divisões e rebeliões. E esses são tão pecados quanto os outros. Por que nós não tratamos ou não falamos, não damos importância a essas coisas? Porque a maioria de nós quer tratar o que é superficial e não trata o que é essencial. Porque quando nós pararmos de cuidar da vida do outro e começarmos a controlar nossa boca, nós vamos começar a viver bem. Pelo menos vamos avançar muito em relação a isso. Então, nós devemos aprender e entender, conscientizar que nossas palavras influenciam. Isso é provado cientificamente também, no comportamento dos nossos filhos. Até nos animais e nas plantas, meus irmãos. Eles fizeram um teste, por exemplo, um tipo de música que era tocada para as plantas. E eles perceberam que músicas que tinham a letra negativa, as plantas morriam mais rápido. Passou, acho que foi no Fantástico. Então nós temos que cuidar. Diga comigo, eu quero morder minha língua antes que ela me morda. Aleluia! Só para nós entrarmos um pouquinho mais.
As bênçãos dos patriarcas eram bênçãos que vinham através das palavras. Tão poderosas são as palavras. Então, cuidado com o que você fala, com o que você escuta. Brinda os seus ouvidos e guarda os seus lábios. Deuteronômio 26, 28, o Monte Ebaal, o Monte Gerizim, as bênçãos e as maldições que foram proferidas caíram sobre Israel anos e anos depois, quando foram levados para o cativeiro, porque se comprometeram fazendo uma aliança com Deus e disseram que seriam fiéis, que guardariam a palavra, que guardariam a aliança. E qual foi o resultado? Quebraram a aliança. Mas a palavra que foi proferida diante do Monte Ebaal e Gerizim caiu sobre eles, porque as palavras têm poder. Qual é a importância desse tema? Das palavras, porque a nossa língua é como um fogo. Tiago 3,6. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o nosso corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. As palavras são importantes, porque guardando a nossa língua, guardamos a nossa liberdade. Olha o que diz o texto bíblico de Provérbios, o capítulo 6 e o versículo 2. Se te deixastes comprometer pelas próprias palavras e te prendestes nas palavras da tua boca. Salomão está falando sobre pessoas que são fiadores umas das outras, através da sua palavra, porque tuas palavras podem te prender a alguém ou alguma situação. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 18, 21, tão conhecido: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. E eu lhe pergunto, que tipo de fruto está saindo dessa boca sua? O que nos alimenta? Frutos de morte ou de vida? O que nós estamos colhendo com aquilo que plantamos através das nossas palavras? Primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo 3 e o verso 10. Olha o que Pedro está ensinando. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua. Está dormindo no culto, misericórdia. Refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Quer viver bons dias? Não quer viver, irmão? Misericórdia, hein? Então guarda a sua boca. Provérbios 13, 3. Olha o que diz aí o texto bíblico: o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Meu Deus. Mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Então guarda a boca para guardar a sua alma. Irmãos, eu já contei a vocês, eu comecei a escrever um livro e eu contei para algumas pessoas sobre o que se tratava, o que era. O Felipe fez a capa para mim, livro, tudo, mas eu nunca consegui escrever o livro. Eu escrevi 7 livros, mas aquele não. Por quê? Devia ter ficado calado. Agora eu só falo depois que estiver pronto. Aleluia. Então, porque nós temos que cuidar, meus irmãos, guardar a nossa boca. Olha o que diz Mateus capítulo 12 e o verso 36. Olha o que diz o texto: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Meu Deus, o que são palavras ociosas? Palavras impensadas. Aquele dia que você está tranquilo para emitir uma opinião, para falar o que você pensa, que às vezes não é correto diante de Deus. Palavra ociosa, palavra sem pensar, sem refletir. Nós daremos conta de cada uma das nossas palavras. Meu Deus, o que Deus dirá de mim e de você? O que Deus dirá de nós?
Como somos conhecidos diante de Deus? O fofoqueiro, a fofoqueira, o mentiroso, a mentirosa, ou o justo, a justa, o equilibrado, a equilibrada. Porque naquele dia nós não vamos poder dizer não falei. Ele vai dizer abram-se os livros. Está lá, tal dia, tal hora, você disse. Ele está escrito, registrado. Mateus 5,37, olha o que a Bíblia diz. Que seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Então nós temos uma maneira, sim, sim, não, não. Por isso, Provérbios 19:2 diz o quê? Coloque aí. 19:2 de Provérbios. Assim como não é bom ficar a alma sem conhecimento, peca aquele que se apressa com seus pés. Tem uma tradução que diz, peca aquele que é precipitado. Então, cuidado. Qual é o conselho bíblico a respeito das palavras? Se tu fizeres um voto e não fores cumpri-lo, é melhor que não faças. Porque nós devemos cuidar aquilo que nós falamos. Lembra de Juízes, se não me falha a memória, 13, está na Bíblia? Jefté, irmãos, ele faz um voto. Quem vai sofrer é a filha. Porque ele faz um voto dizendo, Senhor, se tu me deres a vitória na batalha, a primeira coisa, o animal, ou tudo que aparecer diante de mim, eu oferecerei ao Senhor. Só que ele vai chegando em casa e quem vem abraçá-lo? A sua única filha. É muito lógico, irmãos, porque tem um debate teológico grande a respeito disso, mas é lógico, ele não oferece a filha em sacrifício, ele não oferta ela em sacrifício, porque Deus não recebe sacrifício humano. Gênesis 22, Deus não recebeu Isaac como sacrifício, Deus queria saber o que estava dentro do coração de Abraão. Por isso ele diz, o teu único filho, o filho a quem tu amas, sobe e oferece. Depois Deus provê o cordeiro do sacrifício. O que acontece com a filha de Jefté? Vai chorar com as moças virgens, porque agora ela não pode se casar, ela não pode ter uma vida normal, porque alguém proferiu palavras que não poderiam voltar atrás. Vocês entendem isso? Você entende o peso disso? Que esse estudo simples pode mudar a sua vida, se você decidir praticar. Palavras podem trazer vida ou morte. Palavras podem adoecer ou curar. Provérbios capítulo 15, o versículo de número 4. Coloque aí, por favor, se não me falha a memória. A língua benigna é árvore de vida, mas a perversidade nela deprime o espírito. A língua benigna, a língua que abençoa, benignidade é uma virtude do fruto do Espírito Santo. A língua que tem bondade, a bondade que é praticada, ela é a árvore de vida. O que é uma árvore de vida, irmão? É uma árvore que produz frutos, não só para si, mas para outros também. Mas a língua, a perversidade na língua, no falar, deprime o espírito. Eu conheço, infelizmente, pessoas chamadas por Deus, que são instrumentos de Deus, mas não têm sabedoria no falar, que vivem no altar somente a misericórdia de Deus, porque se conversar pessoalmente se assusta, porque tem a perversidade, se esquecem que nós somos diferentes, e que no reino de Deus nós não estamos competindo com ninguém. Tem gente que vive aí, eu prefiro fulano, eu prefiro ciclano, mengano. Irmão, nós preferimos quem está. Nós não temos preferência. É normal você se aliançar com alguém, desenvolver confiança com alguém, amar alguém. É normal ter amizade com alguém, querer alguém, conviver mais com alguém. Normal. Só que nós não competimos. Nós somos crentes. Nós não estamos em uma competição, nós somos irmãos. Nós não estamos competindo para ver quem prega mais, quem canta mais, quem ensina mais, não. Nós estamos nos unindo em função de um propósito. Qual é? Glorificar a Deus. Não estamos construindo um reino para nós.
Nós estamos construindo um reino de Deus, edificando o que é de Deus. Por isso que eu sou enfático, toda honra e glória para o Senhor. O Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. Seja o Senhor o centro, receba o Senhor o culto, porque é para Ele, não é para nós. E nos custa às vezes entender, porque nós queremos trazer a lógica da empresa para dentro da igreja. E esquecemos que algumas coisas ajudam na parte administrativa, mas nós somos um corpo, temos um cabeça. Nossas leis são leis fundamentadas nas Escrituras. Você é diferente de mim e graças a Deus por isso. Tem dia que nem eu me suporto. Que bom que nós somos. Porque o que eu não tenho, você tem. O que você não tem, o outro tem. E assim nós vamos vivendo o que é de Deus e do reino. Então nossas palavras têm que ser palavras puras, que revelam um coração que foi tocado pelo Espírito Santo. Nossas palavras podem irar ou acalmar. Provérbios 15:1. Olha o que diz o versículo. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Tem gente que diz assim: vem com uma pedra na mão que eu volto com 10. Não é assim? Porque eu dou um boi para entrar numa briga, mas dou 10 para não sair dela. Assinado Satanás e os seus demônios. Meu irmão, nós não somos de Jesus. Qual foi o texto bíblico que Jesus pegou uma espada e saiu cortando pescoço, braço, orelha dos outros? Ele se revoltou, virou as mesas dos fariseus, que eram aqueles que não perdiam o culto, que saíam por aí dizendo: somos santos, porque nossa roupa é santa, nossa aparência é santa, nossa vida é santa, nós guardamos os mandamentos de Moisés. Ele se revoltou contra aqueles que pregavam uma santidade aos outros e não viviam esta santidade, que tinham a roupa de crente, mas o coração longe de Deus. E aí Jesus se revolta, porque eles falavam o que eles não viviam, porque eles jogavam pessoas na condenação, porque cobravam delas coisas que eles não viviam no particular. Por isso ele disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Por isso que eu sou enfático. Precisamos ser verdadeiros adoradores. Não é só na igreja, não é só quando alguém me vê, não é só quando eu estou ali, no momento onde todos estão reunidos. Eu preciso ser alguém de Deus. Ainda que ninguém me veja, minhas palavras precisam ser palavras de alguém que teve um encontro com Cristo. Precisamos lutar, porque a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita aí. Eu passei uma situação esses dias, eu pensei: Jesus, que vontade de bater. Meu Deus, oh glória, Senhor, estou na cruz 5 minutos, não. Meu Deus do céu. Pensei: vou falar umas poucas e boas. Estou no meu direito, estou nas minhas razões. Jesus vem e diz assim: vem cá, Rafael. Hoje tu está de modelo. Calma aí, meu querido. Eu te chamei foi para abençoar, não foi? Então, não quero que fale nada, só abrace e ame. Meu Deus do céu. Vontade de torcer o pescoço e Jesus manda abraçar. Vai eu lá: meu querido, Deus te abençoe. Sabe quanto você ama? Aí Deus operou. Porque às vezes, eu sei que tem momentos que nós temos que ser firmes. Nós não negociamos a palavra de Deus. Nós não abrimos mão do princípio de fidelidade ao que está escrito. Mas, irmãos, tem muita coisa que é mania nossa, que vai além daquilo que não agrada. Tem coisa que é liturgia, é ritual.
e não agrada o Espírito Santo. Porque às vezes nós colocamos a liturgia acima das pessoas. E o que vale mais? Não estou falando de deixar o que é Bíblia. Eu não estou falando de deixar o que é costume nosso. Às vezes, tá, mas sai alguma coisa do controle, tem gente que arranca os cabelos e chama todo mundo de desviado. Meu Deus! E nós perdemos o propósito por causa do costume. E esquecemos que Deus nos chamou para fazer. Tem dia que um irmão chegou para mim lá no Brasil e disse: está vendo, diácono, a calça dele está muito justa. Eu olhei, irmão, eu já entendi, o irmão engordou. Acontece, não engordou. Eu olhei para o irmão, eu vou conversar com ele, para me dar aqui sim. Para quê? Não, para nós comprar uma calça nova para ele. Você ficar apontando o dedo para da calça do irmão. Mas ofertar, tu não sabe como é que está? Já me deu 50, já juntei o outro pouquinho. Foi? Cheguei lá, irmão. Bem, o irmão. Pô, descontrole hormonal, tireoide, só contar. Engordei, não estou bem. Só que eu não estou em condições, sem dinheiro. Eu recolhi uma oferta. Compra umas 2 calças boas para tu. E aí? Vamos perder, irmãos, porque nós queremos a razão. Vocês entendem isso? Nossas palavras podem quebrar laços e alianças ou restaurar. Você pode ser o instrumento de Deus para restaurar a aliança que se quebrou na vida de alguém. Foi o que Paulo, escrevendo aos Coríntios, disse a nós: Deus nos deu o ministério da reconciliação. Meu Deus. Mas tem hora que nós queremos ser o Pedro antes do encontro, resolver na espada, cortar a orelha de Malco, dando mais trabalho para Jesus, que tem que parar o que está fazendo para colocar a orelha com o super bonder do céu, aleluia, e dizer: Pedro, meu filho, 3 anos e meio comigo e não entendeu. Quem fere com a espada será ferido. E aí Jesus tem que pregar para quem? Para quem andava com ele, para quem comia com ele, para quem orava com ele, para quem andava com ele, mas ainda não havia entendido. Eu tenho a impressão que muitos de nós ainda somos o velho Pedro, que queremos cortar a orelha, mas não alcançamos o coração daqueles que precisam, que queremos fazer o que nós queremos e não o que Deus quer. Queremos quebrar as alianças que Deus fez e não restaurar aquelas que foram quebradas por negligência ou por culpa de outro. Você já teve a alegria de poder reconciliar 2 irmãos que não se davam? Já teve essa alegria? Eu sei que pouca gente consegue, porque a facilidade está em desfazer a aliança. E tem gente que se gloria: meu Deus, aqueles irmãos não conversam porque eu falei a verdade. Matou a fé do irmão. Meus irmãos, como é difícil. Eu cheguei em um ponto que eu chamei algumas pessoas uma certa vez, não posso falar os detalhes. Eu perguntei a elas: vocês vão se perdoar? Eu vou ter que botar todo mundo se... Não, que isso? Eu não perguntei outra coisa senão isso que eu perguntei. Vão se perdoar ou vai todo mundo participar? Porque como é que vocês tomam a santa ceia, que é comunhão com Cristo e comunhão com o corpo, mas não conversam com o outro? E aí tem que ficar repregando o que é pregado. Porque parece que o diabo, é o que disse o apóstolo Paulo, cegou o entendimento de Deus, construiu uma fortaleza na nossa mente, e nós não entendemos coisas que são simples. Está escrito: por que não colocar em prática? Por que não perdoar? Por que não abrir mão da razão? Por que não abrir mão do orgulho para poder alcançar o céu? O céu não é de quem é perfeito, o céu é dos pobres de espírito. O que é pobre de espírito? É aquele que diz: eu não tenho outra saída, eu não tenho outra dependência, eu preciso de Deus.
Palavras revelam qual é o tesouro escondido que temos dentro de nós. Palavras revelam qual é a fonte que jorra dos nossos lábios. Tiago capítulo 3, o verso 10. Não há como da mesma boca proceder bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Ou é bênção ou é maldição. Ou Jesus é o dono do teu coração e da tua boca, ou é o diabo. Quem governa o teu coração? O Senhor não deseja que os seus filhos semeiem contendas. Pelas nossas palavras seremos justificados ou condenados. O que fazer para vencer nessa área e edificar a minha vida através das minhas palavras? Em primeiro lugar, tire a murmuração, tire a palavra da mentira e profetize bênção. Use essa força, essa energia e comece a profetizar bênçãos sobre a sua história, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre o seu irmão, sobre os seus filhos. Profetize bênçãos. 1 Coríntios 13, 9, Paulo chega a dizer que em parte falamos e em parte profetizamos. Meu Deus, profetize, em vez de dizer miserável daquele homem, hoje ele não passa que eu vou dar um fim nele. Diga em nome de Jesus, vai se converter, vai ser um homem de Deus. Em vez de dizer não suporto essa mulher, isso é que nem goteira, como diz Provérbios, é uma mulher rixosa, cheia de contenda. Comece a profetizar, isso vai ser uma mulher cheia de paz. Ela vai edificar e ninguém poderá destruir. Comece a profetizar, em vez de chamar os seus filhos de demônios. Perdão pela expressão, mas eu já vi crente chamando os seus filhos de desgraçado, sem a graça de Deus. Profetize, será um homem de Deus, será um evangelista, será um homem de Deus, uma mulher de Deus, será um instrumento de Deus vivo e poderoso. Pare de usar palavras de depressão, palavrões, palavras chulas, que estão abrindo portas de ilegalidades do inferno dentro da sua casa. Mude isso, profetize bênçãos. Quem quer profetizar bênçãos? Outra coisa, já vamos terminando, para vencer nessa área e cuidar das nossas palavras, devemos cuidar das nossas companhias. Quem senta na nossa mesa? Quem toma café conosco? Quem tem acesso ao nosso coração? Quem nós damos ouvidos? Provérbios 13, 20, coloque aí por favor. O que anda com os sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Ande com pessoas que vão acrescentar a sua fé, que vão te abençoar. Quem são as pessoas que não podemos ouvir? Primeiro, quem não se submete ao princípio de autoridade. Se não reconhece a autoridade, não reconhece nem o que Deus tem na sua vida, porque não tem temor a Deus. Não ande com pessoas que têm inveja de você. Não ouça pessoas que têm inveja de você. Não ouça pessoas que não ouvem a Deus. Não ouça pessoas que colocam as promessas de Deus em dúvida na sua história. Aí você vem no culto, Deus fala, você recebe uma direção de Deus, mas aquela pessoa sempre duvida, sempre coloca em xeque. Será que é Deus? Eu acho que é emoção sua. Não ande com essas pessoas. Não dê ouvidos. Se for necessário, mude de companhia, para que você ande com os sábios e fique mais sábio. Meu Deus, que Deus abra nossa mente e nos dê discernimento sobre quem entra na nossa casa. Quando Jesus chega na casa de Jairo para ressuscitar sua filha, o que Jesus faz? Manda que saiam as carpideiras. Quem eram as carpideiras? Eram contratadas para chorar no velório. Gente que se alimenta das dores dos outros. Sai daí.
Deixa, sai em meu nome. Imagine, Jesus, sai em nome de Jesus. Não, sai em meu nome. Eu vou entrar e eu vou fazer um milagre. Só que eu não quero que vocês se alimentem de dor nenhuma, porque agora chegou a cura e a vida. Então tem que mudar a companhia. Tem que fazer uma reavaliação. Há uma pesquisa americana que diz que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas a nós. Quem anda com você acrescenta alguma coisa, te levanta, te coloca para cima, diz vamos embora, vamos lá, vamos vencer, luta um pouco mais, estuda um pouco mais, trabalha um pouco mais, creia um pouco mais, ore um pouco mais. Ou você está convivendo com pessoas que só dizem, meu Deus, que vida miserável você tem. Se eu passasse o que você que está passando, nunca mais eu ia viver, nem a cabeça eu ia levantar, nem crente eu ia ser. Misericórdia, irmão. Ande com pessoas que te abençoam. O que eu anotei aqui, não podemos impedir os outros de falarem, mas podemos impedir nós de ouvirmos. Peça licença, se levante, saia, não tem como, não ande junto. Quem fala mal dos outros para você, vai falar mal de você para outro amanhã. E tem gente que só tem amizade porque fala mal de alguém. Que amizade miserável, medíocre, que precisa ferir outros para poder subsistir. Irmãos, não aceite os dardos do inferno contra a sua vida. O que são dardos? Dardos são aquela ferramenta pequena que não faz sangrar, que não corta, perfura, parece que não machucou, parece que não tem nada, mas fere, faz mal. Fuja disso. Olha o que eu li esses dias: as cobras nos lugares de frio, quando estão em grande quantidade, se enrolam juntas para se aquecer. Qual é o problema? Quando elas se ajuntam, elas se mordem umas às outras. Tá? Em nome de estar junto, fica se mordendo. Em nome de estar junto, fica falando mal um do outro. Cuidado. Cuidado com ajuntamentos, companhias que em nome de te fazer bem estão te matando. Não ouça pessoas medíocres. Quem você está ouvindo? Quem nós estamos emprestando os nossos ouvidos? Você quer vencer cuidando da sua boca, guardando a sua alma da angústia? Então, profetize bênçãos. Então, mude de companhia se for necessário. Em terceiro lugar, exerça o princípio da gratidão. O que é gratidão? Gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Gratidão, a famosa frase, é a memória do coração. Gratidão é uma semente que floresce no coração generoso. A gratidão é a caneta que a alma usa para escrever histórias de amor e esperança. Troque a murmuração por gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18, a Bíblia diz que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Salmo 105,1, a Bíblia diz, rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Colossenses 3,15, Paulo diz, seja a paz de Cristo o arbítrio em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Seja grato. Tem crente que nem ora mais pela comida, vai lá no irmão Rafael no restaurante, esquece até de orar. Meu Deus do céu. Ore, agradeça a Deus até pelas tuas lutas. Eu tenho o costume, Senhor, te agradeço pelas lutas, pelas vitórias, pelas derrotas, pelas bênçãos, te agradeço pela aprovação, te agradeço pelo dia bom, pelo dia mau, eu te agradeço pelas alegrias, pelas lágrimas, eu te agradeço, porque eu sei o que a tua palavra diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. E em quarto lugar, para nós orarmos, quem quer vencer, quem quer cuidar das suas palavras, nós devemos andar no temor do Senhor. O que é temor? Respeito. Reverência. Temor é aquele profundo respeito, consideração.
Provérbios 9:10, olha o que a Bíblia diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. O temor é o princípio da sabedoria. Nós devemos andar no temor do Senhor. Quem anda no temor do Senhor, cuida o que fala com a sua boca. Tem discrição, tem misericórdia ao proferir opinião sobre a vida de alguém. Coisa triste é um irmão estar doente, e como eu já vi essas coisas, e combato essas coisas, e aí alguém vai lá e diz, está doente é porque está endemoniado, está doente é porque está em pecado. Irmão, está jogando mais uma pedra na sepultura de quem está padecendo. Que falta de humanidade, de sabedoria, misericórdia. Tem gente que se alegra, quem tem temor não faz essas coisas. Eu lembro de uma irmã, o Felipe vai lembrar, às vezes a Fabiane também tem até que cuidar. Mas ela chegou para a pastora Ana Carolina e disse assim, está assim porque está em pecado. Tá. Meu bem, a irmã disse que eu estou pecado. Perdoa, ora por ela. Faz aquela oração, perdoa, não sabe o que faz. E ela não andava. Chegou um pregador na igreja, chamou a irmã, disse assim, Senhor, mostra para ela o que o diabo queria fazer. A irmã caiu. Qual que era o problema da irmã? Não podia andar. Depois de tudo aquilo, Deus libertou, porque manifestou o demônio na irmã. Deus libertou. Aí chega a irmã, me perdoa. Temor. Para que chegar a um ponto? Temor. Obrigado, Senhor. Temor. Eu abençoo os que me amaldiçoam. Temor. Eu não persigo. Eu não sou paranoico. Eu não tenho mania de perseguição. Eu perdoo o Senhor. Porque o Senhor me perdoou, não tem nada a ver com o que fizeram, tem a ver com a minha comunhão contigo. Quem tem temor faz a oração de Davi, Salmo 141, verso 3. Eu vou ler com vocês para nós orarmos juntos. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, porque não quer usar aquilo que Deus nos deu para abençoar e glorificar o nome dele, para poder fazer aquilo que desagrada o Espírito Santo de Deus. Fica de pé em nome de Jesus para nós orarmos. Que nós possamos fazer esta oração hoje. Senhor, coloca um guarda na porta dos meus lábios. Senhor, fala comigo antes que eu peque contra o céu. Ajuda-me. No lugar da murmuração, seja grato. No lugar das palavras de morte, profetize bênçãos. No lugar das palavras inflamadas de mágoa, de ódio, de raiva, de ira, libere palavras de amor, de misericórdia, de paz. Paulo e Silas, em Atos 16, tinham todos os motivos para murmurar, todos os motivos para reclamar, só que eles decidiram adorar a Deus, mesmo dentro de uma prisão, porque eles sabiam do poder que há quando nós exercemos, ofertamos, entregamos a Deus a nossa adoração, mesmo quando tudo diante de nós está contra isso. Eles começam a cantar, a adorar, e a Bíblia diz que enquanto adoravam, terremoto veio, o chão tremeu, as cadeias se quebraram, as portas das prisões se abriram. Houve salvação, houve Deus entrando na casa do carcereiro, houve obras maravilhosas, o nome dele glorificado, porque dois homens que tinham todos os motivos para murmurar, reclamar e amaldiçoar, decidiram fazer o contrário. Porque verdadeiros adoradores, pessoas que têm temor, pessoas que têm sabedoria no falar e têm temor de Deus para falar, elas são conhecidas, são nesses momentos, quando tem tudo para
falar de errado, mas decide fazer o que é certo e o que agrada a Deus. Mesmo com suas razões, decide continuar adorando a Deus. Não amaldiçoa, mas abençoa. Não persegue, mas perdoa. Não retalia, não paga o mal com o bem, mas paga o bem com o mal, porque sabe que é Deus que nos recompensa. Nós vamos orar juntos hoje e vamos pedir: Senhor, eu quero cuidar de mim, mas eu quero que o Senhor me dê graça para que eu guarde a minha alma da angústia, guardando os meus lábios, em o nome de Jesus. Fecha os teus olhos comigo. Você que está em casa, fecha os seus olhos. Você que está dirigindo na sua sala, fecha os seus olhos. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus, eu ministrei a palavra que o Senhor me deu, e eu peço que a tua graça esteja sobre nós. Nós precisamos cuidar de nós, precisamos cuidar da vida que o Senhor nos deu, daquilo que o Senhor nos deu para sermos mordomos, administradores, cuidadores, porque o dono desta vida é o Senhor. Senhor, nos dá graça para vigiarmos a nossa boca, cuidarmos os nossos lábios. Nos dá graça, em o nome de Jesus, para glorificarmos a Deus através daquilo que falamos. Nos dá graça para revelarmos o coração de um adorador, de uma adoradora, de alguém que teve um encontro contigo. Perdoa, Senhor, todas as vezes que murmuramos, perdoa todas as vezes que reclamamos, perdoa todas as vezes que pecamos contra o céu, através das palavras da nossa boca, perdoa todas as vezes que demos mau testemunho por causa das nossas palavras. Lava-nos no teu sangue, tenha misericórdia de nós. Hoje nós oramos como Davi orou e pedimos: põe um guarda nos nossos lábios, põe, ó Deus, um vigia na nossa boca. Nos ajuda, Pai querido, a vencermos através das nossas palavras e em tudo glorificarmos a Deus. Ajuda-nos a substituir a murmuração pela gratidão, a angústia pela paz e a maldição pela bênção. Assim nós oramos, assim nós pedimos, em o nome de Jesus, e que a graça do Senhor esteja sobre nós, em o nome